Em 2006, houve uma falsa excomunhão em massa contra o profeta Pedro II e todos os ceifadores da Palavra Viva de Deus, da Arquidiocese de Florianópolis, Cúria Metropolitana. Carta-resposta do padre Rômulo Cândido de Souza ao arcebispo Dom Murilo Krieger. Quem são esses excomungados? Retrato falado. São pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos de 90 anos. Gostam muito de rezar e fazer penitência. Toda quinta-feira tem uma missa de vigília às 21 horas. Depois, ficam em adoração até a meia-noite, cantando e rezando. No carnaval, fizeram uma adoração perpétua desde a quinta-feira antes do carnaval até a quarta-feira de cinzas. Foi uma vigília sem interrupção, dia e noite, em pequenos grupos que se revezavam, num total de 130 horas de adoração. Em Taquara, Santa Catarina, celebra-se a missa todos os dias às 8 horas e às 19h30. Aos domingos, vem gente de outras cidades para as missas. No mês de março, num final de semana, sábado e domingo, veio gente de 20 cidades do Paraná e Santa Catarina. Esses excomungados gostam também de ler os livros Palavra Viva de Deus, que recomendam o seguinte: converter-se logo, voltar para Deus, comungar e confessar com frequência, não faltar à missa, rezar o rosário diariamente, ter uma grande devoção a Nossa Senhora, meditar no mistério da criação, ver Deus na natureza, no sol, no mar, nos animais, em toda a beleza da criação. Amar sinceramente o irmão, principalmente o mais pobre. Respeito à igreja, não entrando nela com trajes inadequados. Recato com o próprio corpo, não se vestindo de modo indecente. Demonstrar o máximo respeito pela Eucaristia, comungar de joelhos e na boca, as mulheres com véu. Convidar a Sagrada Família para entrar e morar em sua casa e para as refeições. Dar um bom dia a Jesus e Maria logo de manhã. Beijar as sagradas chagas e o rosto de Jesus que Judas ultrajou. Estas são algumas heresias e perversões contidas nos 20 volumes das mensagens. Com a leitura dessas heresias, milhares de pessoas estão se convertendo e voltando para a igreja. São textos simples, diretos, sem estilo e até com erros de português. O direito canônico e outras leis da igreja. Senhor Arcebispo, não pedimos que o senhor aceite e concorde com as mensagens dos 20 volumes. É uma questão de consciência que respeitamos. O senhor exige obediência aos costumes pastorais da arquidiocese. Lembramos ao senhor que também os bispos devem obedecer às normas da igreja. Essas normas estão contidas no direito canônico. Lembramos a Vossa Eminência algumas normas fundamentais. O direito canônico exige que ninguém seja condenado e excomungado sem o processo formal. O senhor não fez nenhum processo. O direito canônico exige a apresentação de provas de delitos concretos contra a fé e a moral. O senhor não apontou nenhuma heresia ou delito grave. O direito canônico exige um advogado de defesa para o réu. O senhor se esqueceu desta norma. O direito canônico declara que sem processo e sem advogado existe abuso de poder eclesiástico, sujeito à sanção, inclusive com a perda do cargo. Queremos saber quais são os delitos graves e as heresias contra a fé e a moral. Aponte em concreto, com citação de livro, texto e página. O Código de Direito Canônico, Canon, no capítulo 827, parágrafo 4º, diz o seguinte: divulgação de livros e folhetos religiosos. O Código de Direito Canônico é bem claro. Se esses escritos não têm aprovação eclesiástica, não podem ser distribuídos em igrejas e oratórios. A proibição se restringe a igrejas e oratórios. Não proíbe divulgar fora de igrejas e oratórios, de mão em mão e pelo correio. Todo canonista sabe que leis proibitivas devem ser interpretadas estritamente ao pé da letra. Os livros, Palavra Viva de Deus, não são divulgados em igrejas e oratórios,
mas fora de igrejas e oratórios. Ninguém tem o direito de mandar o que a lei não manda. Lembramos que o senhor está desobedecendo não só ao direito canônico, mas também às normas da CNBB, que dá liberdade aos fiéis de comungarem na boca de joelhos. Veja no Direito Litúrgico de 1999, ano A. Está também desobedecendo a orientação do Papa João Paulo II. Quando o Papa esteve na Alemanha em 1980, os bispos perguntaram sobre a comunhão na mão. João Paulo II respondeu: "Não estou de acordo". Em outra ocasião, na Itália, o Papa pediu aos bispos que abandonassem esse uso. Uma vez mais, eu vos advirto que é proibida a comunhão na mão, aqui na minha diocese. Eu não revoguei o que um dos meus predecessores determinou a esse respeito. Fica debaixo de vossa responsabilidade, queridos bispos de outra diocese, e peço que reconheçais o tempo quão equivocado é o vosso caminho. Mas aqui só permitirei a comunhão na língua e de joelhos. Qualquer outra coisa importada e difundida por forasteiros está proibida. Digo-vos isso como vosso bispo. Sermão do Papa João Paulo II na Igreja do Santíssimo Nome de Maria, na Diocese de Roma, em 1º de março de 1989. Senhor Arcebispo, quem está desobedecendo? O grupo da Palavra Viva de Deus ou os bispos? Abusos realmente graves que existem no Brasil e os bispos fingem ignorar. Padres que celebram de bermuda e em manga de camisa. Os bispos não dão um pio. Num congresso teológico promovido pela CNBB neste mês de março, em Manaus, atropelaram normas e doutrinas graves. Criticaram os sufrágios pelas almas, chamando isso de consumo de bens religiosos. Afirmaram um novo conceito de salvação. Salvação é apenas uma obra social de solidariedade em favor dos pobres, dos necessitados, dos explorados. Nenhuma palavra sobre a salvação eterna da alma e sobre a redenção. Disseram até que a celebração da missa é feita pelo povo sacerdotal de uma comunidade de iguais. Senhor Arcebispo, quanto a esses erros e doutrinas heréticas de teólogos, num congresso promovido pela CNBB, não se ouve um pio. Os hereges estão em Santa Catarina, principalmente em Taquaras, periferia de Camboriú, rezando, confessando, participando de missas rezadas por sacerdotes e não pelo povo. Outros abusos silenciados pelos bispos. Houve uma reunião ecumênica em Ilhéus, na Bahia, nas comunidades eclesias de base em julho do ano 2000. Estavam presentes mais de 3.000 participantes, representando as comunidades eclesias de base de todo o Brasil e outros movimentos sociais. A reunião contava com teólogos, biblistas, pastoralistas, liturgistas, sociólogos de todos os países latino-americanos e ainda uma delegação norte-americana e europeia. Havia 74 bispos e um total de 226 dioceses representadas. Na cerimônia de abertura, achavam-se 2 bispos católicos, uma pastora protestante, uma mãe de santo, sacerdotisa dos deuses africanos e um pajé, sacerdote dos deuses indígenas. Foram invocados todos os nomes das divindades africanas e os nomes das várias religiões presentes, misturando a religião cristã com religiões indígenas e africanas. A mãe de santo invocou os deuses africanos sobre a assembleia. Foi aplaudida por todos os bispos e por toda a assembleia de 3.000 pessoas. Veja isso. Revista Espaços e Tespe, Ipiranga, São Paulo, ano 2000, ano 8, número 2. Senhor Arcebispo, até hoje, nenhum bispo abriu a boca para protestar contra essa aberração. Não, heresia e perversão estão em Santa Catarina, numa comunidade de católicos que reza e participa da missa tradicional, sem pajé e sem mãe de santo. A reunião de Ilhéus, na Bahia, não é considerada um atentado contra a doutrina e contra a fé. Heresia e atentado contra a fé existem quando os fiéis comungam de joelhos e na boca. Quando as mulheres usam véu, quando se vestem com decoro,
Ecumenismo existe, mas só para os de fora. Para os de dentro, paulada e excomunhão. Senhor Arcebispo, em suas reuniões na CNBB e outras reuniões, lembre-se desses fatos antes de lançar excomunhão contra as normas do direito canônico. O senhor bateu um recorde. Santa Catarina tem cerca de 300 municípios. Em todos eles, têm chegado os folhetos e livros da Palavra Viva de Deus. Foram 120 mil livros e 2.400.000 folhetos. Isso significa que em 300 cidades há gente excomungada, apenas na sua jurisdição. Excomunhão em massa raramente tem acontecido na história da Igreja. Somente no século XV, época do Grande Cisma, com 3 papas, cidades e nações inteiras foram excomungadas. Sua façanha de excomunhão em massa, sem excluir crianças e jovens, merece figurar no livro dos recordes de 2006. Taquaras, 23 de março de 2006. Fiéis que acreditam na Palavra de Deus. Carta de retratação do Bispo de Florianópolis, Dom Murilo Sebastião Krieger. Nota da Arquidiocese de Florianópolis. Não vai morar na minha casa quem comete fraudes. Quem diz mentiras não ficará na minha presença. Salmos 101, 100, versículo 7. Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, Sagrado Coração de Jesus, Arcebispo de Florianópolis, declara para os devidos fins que o decreto ao qual é atribuído o Protocolo 083/2005, livro 18, publicado como se fora da Arquidiocese de Florianópolis, no site A Palavra Viva de Deus, tendo como título geral Excomunhão em Massa, é falso e mentiroso e não parte da Diocese de Florianópolis. Florianópolis, 27 de março de 2006. Dom Murilo S.R. Krieger, Sagrado Coração de Jesus, Arcebispo de Florianópolis. Observação. Este é um esclarecimento para aqueles que ficam questionando e acreditando nessa falsa excomunhão.